Agora sim, salve, salve, morceguetes e morcegotes. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de leitura e discussão aqui da Caverna do Morcego. Bom, para você que está chegando agora, porque a gente está com um livrinho novo, a gente começou o ano lendo um livro que foi organizado a partir de um encontro da UFMG, mais precisamente do grupo de pós-graduação de arquitetura e urbanismo, né, sobre saberes, comunidades tradicionais e saberes que não vêm necessariamente da academia. Então a gente inaugurou, a partir da trajetória do mestre Joelson, do assentamento Terra Vista, e apresentando um pouco a Teia dos Povos, beleza? Espero que vocês tenham curtido, foi nosso primeiro livrinho do ano. A gente vai agora para um segundo livro que vem dessa mesma ideia, que vem desse mesmo programa, e a gente começa então na mesma semana que a gente encerrou o livro do mestre Joelson, tá? Então, eu não vou ficar aqui trabalhando com quem é a galera que fez, que organizou e tudo. Vocês vão ter acesso a isso no PDF e tem acesso a isso no primeiro episódio lá do livro do mestre Joelson, beleza? Sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Queria lembrar vocês de apoiarem o nosso projeto, então segue a gente nas redes sociais, vai nos nossos apoios coletivos, faz aquele pixinho, curte, comenta, compartilha, como sempre vocês têm feito, muito obrigado. Lembrar que já está ativo o nosso cupom de desconto no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto em todos os produtos da editora. Que temos o nosso podcast, Caverna do Morcego, trabalhando com Mariata e América Latina nas plataformas de podcast. Temos um livro, Por uma Implosão da Sociologia, publicado na editora Terra Sem Amos, e também dá um pulo na nossa revistinha querida, que é a Clio Operária, não perde essa chance. Beleza? Da hora, legal. Dito isso, iremos para o episódio. Antes de tudo, queria lembrar vocês, tá? Morcego, eu quero pegar o PDF do livro e tal, e não sei o quê. Primeiro de tudo, este livro físico em específico não é disponibilizado porque ele fez parte desse programa. Então tiveram alguns livros que foram entregues para a galera, tiveram alguns livros que foram distribuídos, mas o livro, ele tem inclusive isso daí na capa dele, né? Ele não é um livro para a venda. Eu tô travando aqui porque meu PC uma leve mudada aqui nas coisas. Calma aí, deixa eu destravar aqui. Pronto. E então tem essa possibilidade, por isso a gente disponibiliza o PDF, e eu mesmo estou lendo o PDF, vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão acessar o link do Drive, que tá aí embaixo. Aí vocês vão estar... Ixi, agora, é esse daqui. Eu tô com dois arquivos abertos. Aqui. Show! Vocês estão vendo agora, nossa paginazinha. Legal. Aí, meu PC deu travada. Agora ele resolveu... Eu acabei de gravar um episódio, baixei, subi o episódio, tudo tranquilo. Agora ele resolveu que vai ficar zoadinho. E aí vocês vão vir aqui, e eu separei pelo nome do livro, tá? Que é a Terra que nos organiza, do Cacique Babau. Aí vocês vão abrir, pum, já era. Tá na tela de vocês. Vocês veem que tá demorando um pouquinho, mas ignora. Vai abrir. Aí, ó, abriu. A Terra que nos organiza, Cacique Babau, Rosivaldo Ferreira da Silva. Beleza? É só isso. Mas eu estou utilizando um aplicativo que se chama Foxit Reader, que é um aplicativo no qual eu consigo gravar, gravar não, consigo grifar, agora sim, grifar. Oxi. Não tá aparecendo agora o que eu queria? Não, calma lá. Abre aqui. Isso, agora sim, agora abriu aqui. Que eu consigo grifar, escrever e tal, as coisas do tipo. Então eu estou utilizando o Foxit Reader, beleza? Então a gente tá aqui, a Terra que nos organiza, Cacique Babau. Não conheço o Cacique Babau, então vai ser interessante, primeira vez lendo algo dele. Aí a galera do NPJAL que organizou, beleza? Aqui tá as mesmas coisas que estavam nos outros, óbvio. Aqui é diferente porque é sobre esse livro, né, do Cacique Babau, mas é tudo a mesma coisa, o selo NPJAL, explicando essas coisas todas, explicando quem é essa galera e tudo, vocês podem ver aí. Aí a resolução do texto e tal, não sei o que, o programa que foi feito isso daí lá em 2018, entre 2018 e 2020, né, e depois vem a pandemia, tudo isso tá aí. Agora sim, a gente vai ler então André Brasil, depois a gente vai ler Kenarik Boujikian, Nathalie Lebele Pavelic, e depois a gente encerra com Cacique Babau, Rosivaldo Ferreira da Silva. Hoje a gente só vai passar sobre Trazidos pelo Vento, do André Brasil, beleza?
Nota de apresentação, trazidos pelo vento, André Brasil. André Brasil é professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador do CNPq, coordena o grupo de pesquisas poéticas da experiência pela UFMG e integra a comissão coordenadora da formação transversal em saberes tradicionais. Esse é o nome do curso que eu estava tentando lembrar no começo. Beleza? É isso aí. Agora sim a gente vai aqui pro texto. O ano era 2018, antes das primeiras notícias da pandemia de Covid-19. Pouco antes ainda das eleições cujo resultado lançaria sobre o nosso país o duro e doloroso período de sombras fascistas. No auditório da Escola de Engenharia da UFMG, mestras e mestres estavam presentes para a cerimônia de abertura da disciplina Políticas da Terra, um momento marcante na formação transversal em saberes tradicionais da UFMG, quando soubemos, em sua especificidade, das várias lutas pela terra, pelo território, pelo bem viver em comunidades indígenas, quilombolas e de trabalhadores rurais. Injustiças, assédios, violências que ameaçavam as comunidades e também a enorme capacidade de invenção política que elas abrigam. Diante de um auditório lotado, povoado ele mesmo pela diversidade, acompanhados pelos professores José Jorge de Carvalho, César Guimarães que abriu o livro do mestre Joelson, né? Valdemar Chacriabá, Maria da Glória Tupinambá, Cacique Babal, desse livro, Célia Tupinambá, Davi Copenaua, Isael Machacali, Sueli Machacali, Maria Luísa Sidônio, Isabel Casimira Gasparino e pai Ricardo de Moura. E aí participaram, né, o Cacique, Maria da Glória de Jesus e Glicéria de Jesus da Silva, liderança Tupinambá da Serra do Padroeiro, Bahia. Tereza Mirília Flores, rezadora, agricultora, cantora e conhecedora dos sabores do povo Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, que a gente tem colocado muito à luz por causa de tudo que está acontecendo lá. Maria Luísa Sidônio, zeladora da memória do Quilombo dos Luizes, em Belo Horizonte, idealizadora da Federação Quilombola de Minas Gerais, Angolo. Joelson Ferreira de Oliveira, mestre Joelson, liderança do assentamento Terra Vista em Arataca, Bahia, e da Terra dos Povos. E Macota Valdina Pinto, liderança do terreiro Nizô Onimboia, em Salvador, Bahia. Beleza? Ali, ao tomar a palavra, Maria da Glória entoou o canto. Caboclo, tu vens para a mina da Serra do Palmeiral. Eu venho para a terra de onde, aldeia de Oxalá, e na proteção do caboclo, reafirmou a força Tupinambá na defesa de seu território. Na mata, Tupinambá é rei. Não podemos viver sem a terra e sem a mata. A aflição é muita, mas nós fazemos muito é sorrir. Então completou, porque quem nos trouxe aqui foi o vento, não foi? A gente já começa então, e aí eu já tenho que começar falando, né? Eu ia deixar para mais tarde, mas a gente já começa assim. Essa fita, e é uma crítica que aparece no texto do Douglas Barros, né? Sobre, é até engraçado, essa questão, de um lado ancestral e por outra desse mundo das ideias, né, dessa cosmologia como algo diminuído, na verdade é algo muito complexo e concreto, né? É bem interessante você ter esse contraponto pela voz deles, porque aí é o momento que você vai falar, caralho, tava só chapando, né? Porque é isso, os cantos dizem. O que eles trazem de história através das histórias dizem isso. Trazidos pelo vento, donos de um riso aberto, matreiro, que afronta a face sisuda e avara do poder. Os Tupinambá da Serra do Padroeiro produziram na UFMG o que poderíamos chamar de um acontecimento. Muito distante do modo como a mídia e o espetáculo costumam definir, o acontecimento aqui nos inquieta e exige permanecer com a pergunta: o que aconteceu? O que nos acontece? Como reverberar e elaborar as transformações que esse acontecimento nos demanda? Eu acho engraçado, eu acho que tem alguns pontos, né? Mas tem o livro do Florestan Fernandes, né? Sobre a função social da guerra nos Tupinambá, que ele está trabalhando com um povo que na época era tido como um povo que não existia mais. É óbvio, né? Não é tão antigo esse processo de retomada, embora, né, seja mais velho do que eu, mas assim, não é tão antigo esse processo de retomada, mas a fita é que sempre estiveram, né? E, por outro ponto, teve uma mestra, Nádia é o nome dela, não lembro agora, não tenho certeza, tá? Eu sempre confundo, às vezes eu confundo os nomes das mestras e dos mestres, porque na minha cabeça tão, enfim, é uma fita, cabecinha doida. E aí ela falou dessa fita, né, de a galera geralmente chamava a gente de canibal e tal, não sei o quê. E aí ela fala, é bom que eles têm medo. É engraçado. Nosso primeiro encontro com o Cacique Babal Rosivaldo Ferreira da Silva se deu em 2017 no
7º Cachoeira Doc, festival de documentário de Cachoeira, junto ao qual ocorreu o 6º Colóquio Cinema, Estética e Política, organizado pelo Grupo de Pesquisas Poéticas da Experiência da UFMG, do qual esse professor faz parte. Sua fala de abertura encontrou uma plateia atenta, que abrigava na primeira fila a saudosa liderança política e espiritual do terreiro Izone Mboia, de Salvador, Macota Valdina Pinto. Como lembra a mediadora do encontro, professora Jurema Machado, em muitos momentos Babal se dirigia e olhava para Macota Valdina, ambos compartilhando histórias de luta e horizontes comuns, em uma cumplicidade afro-indígena que em parte nos escapava. E isso é um bagulho. E aqui, nota J.P., Jurema Machado, Os Futuros dos Caminhos Encantados, Cachoeira, Reencontro Tupinambá, no livro de Aramantá César, né, que é uma das pessoas que organiza, Desaguar em Cinema, Documentário, Memória e Ação com Cachoeira Doc, lá em Salvador, pela EDUFBA. Ela nos escapa, talvez, por conta da amplitude e complexidade da concepção de política que ampara essas vidas e lutas. Em sua fala, Babal contou sobre a experiência de retomada entre os Tupinambá da Serra do Padroeiro, chamando a atenção para a discriminação racial subjacente aos processos de expropriação, violência e criminalização da luta pela terra. É uma pena que falar sobre terra não fala nada sobre racismo e capitalismo, né? Porra. Tá literalmente aí, velho. Tá literalmente aí. Ali, como em outros momentos, ele não deixa de ressaltar o quanto o pensamento político tupinambá está ligado a uma escutativa dos encantados, o que confere sentido amplo à ideia de retomada. Retomar o território é garantir as condições para a volta e a presença dos encantados, que, por sua vez, fortalece a reinvenção da vida coletiva, a construção de uma sociedade auto-organizada em que o trabalho cooperativo, roça de mandioca e seu processamento na casa de farinha, com direito à festa anual que reúne as mulheres da Serra do Padroeiro e das cidades vizinhas, a recuperação da plantação do cacau cabruca, a seringa, a banana preta e a banana da terra, tudo tem seu resultado distribuído igualitariamente. É isso, gente. Eu não preciso ficar falando, né? Eu já falei muito no vídeo de ontem, que eu tô gravando no mesmo dia, né? Então, pra mim, eu já falei pra caralho só hoje. Como nos diz Maria da Glória, liderança da Serra do Padeiro, mãe do cacique, em fala na abertura ao filme de Daniela Alarcon, nota de rodapé, e aí intitulado O Retorno da Terra, filme de Daniela Alarcon, que também resultou de um esforço de financiamento coletivo. A terra não se vende, com ela não se faz comércio. Terra é para viver, é para trabalhar, plantar e colher e viver. E quem não tem coragem de trabalhar, fique lá dentro, pesque, casse e vive do mesmo jeito. As ações coletivas de retomada significam, assim, amplamente o retorno da terra, seus habitantes e guardiões. E aí, tem outra nota de rodapé aqui, que é O Retorno da Terra, as retomadas da aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro, que é um livro pela editora Elefante, da Daniela Alarcon. Aí, Elefante, e se, hein? E se, hein? Como nos contou o Babal naquela ocasião, havia anos, gerações, que não sabíamos o que era uma onça. Várias espécies de macacos não conhecíamos. A gente só via contar a história. E com a retomada, todo tipo de onça, de gato do mato, apareceu. Agora a onça pintada, apareceu agora a onça pintada, suruçarana, a onça lombo preta, jaguatirica, e várias espécies de macacos e de pássaros surgiram. Então, que era um privilégio maior que esse, de tudo que era considerado extinto na Mata Atlântica, você chega na Serra do Padeiro e pode encontrar. E aí isso daí foi também nesse encontro, né? Existência e Luta Tupinambá, Amaranta César, Desaguar de Cinema. Tá aí a referência. Eu já vi ali. A política de que nos fala Cacique Babal é aquela que precisa se haver com a história violenta e persistente da colonização para fazer sobreviver em seu interior como força contra-colonizadora. E aqui a gente tem sim, sendo citado, Antônio Bispo Santos. Nego Bispo, tá? Para vocês verem que... Sim. Aí vem a fita, tá? A gente estava trabalhando com o mestre Joelson, agora a gente entra no Cacique Babal. E tudo bem. Cada pessoa que se diz... Nem sei se diz militante, né? Mas se diz estudiosa do marxismo. Se diz marxista. Embora para mim ser marxista também englobe militante, pode escolher, né? Se vai andar ao lado disso, dessas ideias, ou se vai se contrapor no sentido de tirar elas pra merda. Eu não teria coragem de tirar isso daí pra merda. Eu me sentiria envergonhado de fazer isso. Mas
cada um, né? Eu não tô aqui para julgar, eu só tô aqui para olhar e falar, eu tô com essa galera, foda-se. Uma política anterior, originária, na qual a terra não é objeto de propriedade privada. Pô, mas Marcos, Marcos não fala do fim da propriedade privada? Então é disso que a gente tá falando, né? Tá bom, então tem economia política nessa porra já. Beleza, obrigado. Mas lugar onde se tece a vida em comum com parentes, animais e espíritos. O que não se faz, vale dizer, de modo apaziguado, sem conflito e sem se recorrer a uma intricada diplomacia. Tá? Então sim, a gente vai tretar. E por isso que eu tô tretando. Eu tô tretando no mesmo nível do que eu li ali. Então eu continuarei falando assim. Nas aulas da disciplina Políticas da Terra, as narrativas... E é isso, né? Eu tô com essa galera, não quer dizer que eu concordo 100%. No mestre Joelson lá teve um ponto que eu... não, ó, aqui eu penso desse jeito e tal, não sei o quê. A gente faz o bagulho assim. Nas aulas da disciplina Políticas da Terra, as narrativas vindas de experiência vão produzindo pequenos, mas incisivos deslocamentos em nossos conceitos, proposições e expectativas. Como este, sugerido por Cacique Balbal, logo no início de sua participação, ao numerar a disciplina como direito da terra. Ou seja, uma política da terra deve necessariamente reconhecer que a terra seja ela mesma detentora dos direitos. Tá, calma lá que agora eu tenho uns grifos para fazer. Vou grifar aqui. Verde. E vou grifar aqui, inclusive com a citação de rosa, roxo ou rosa isso daí, gente? O que vocês acham que é? Falar, hein? Eu também vou na verdade, tem que grifar esse. Grifou? Não. Enfim, eu vou grifar aqui que eu também quero ver o documentário, então a gente vai grifar tudo pra ficar mais fácil. E aqui pra cima eu quero grifar esses dois. Que eu também quero dar uma atenção. Perfeito. Eu grifo de rosa para lembrar que eu tenho que ir atrás, tá? As notas JP. A terra não apenas abriga e oferece as condições para que a política se faça. Não será estritamente objeto de disputa política, mas a disputa política da qual faz parte se dá entre os que a tomam restritamente como objeto de mercadoria e aqueles que a reconhecem como sujeito sempre coletivo. Essa é a disputa que está sendo posta, né? E a gente pode se colocar de um lado efetivamente. Que a terra possa ser sujeito de direitos é algo que expande esses direitos para os que dela usufruem e que nela vivem, sendo menos seus proprietários que seus guardiões. E isso não é só sobre pessoas. Como podemos achar que somos os únicos com direito à terra? Porque só o ser humano acha que pode viver dignamente sobre a terra. A difícil política que aí se constrói deve levar em conta essa subjetividade expandida, distribuída, que torna todos os detentores de direito. Os brancos, continua Babal, acham sempre que a natureza é o problema. O caititu está comendo a mandioca toda, a capivara derrubou a roça de banana, está comendo a plantação de pupunha, diante do gerente de uma empresa de palmito de pupunha que se queixava de as capivaras se alimentarem de suas plantações. Babal desenvolve a pergunta. Sua roça encosta no rio Una? A roça estende se mata dentro, não é? Pois a capivara mora numa faixa da beira do rio de até 20 metros à frente. Ela gosta muito de ficar dentro da água e por isso gosta de ficar nessa faixa. E vocês chegaram e ocuparam a casa dela, plantaram o que ela mais gosta de comer e queriam que ela fosse embora? Ela entra no rio para tomar banho, depois volta para casa e se alimenta, depois volta para o rio. Isso está acontecendo inclusive lá na Argentina, né? Que tá teve a criação de um bairro, bairro nobre, né? Que foi construído em lugares alagados que eram lugares de capivara. E agora as capivaras, elas estão matando cachorro, estão invadindo casa. Embora tenha vídeo da capivara brincando com o cachorro também, tá? Mas é isso, ela tá roendo as coisas, tá causando o caos que ela pode causar. Anticapitalista é pra caralho, nós temos que se juntar com as capivaras, diga-se de passagem. O direito da terra, nos diz Cacique Balbal, com o sorriso franco que lhe é peculiar, é uma proposta tão linda que sempre foi violada. O que se segue é uma crítica contundente ao capitalista, cuja dinâmica expansionista se ampara em uma racionalidade científico-tecnológica que, sob a perspectiva daqueles que habitam, cuidam e guardam a terra, seus verdadeiros donos, mostra-se catastroficamente irracional e irresponsável. Pronto, ele inverte então a questão. E coloca a gente com um dilema, né? Por isso, uma política da terra não se faz sem uma crítica à pretensa racionalidade que sustenta a expansão capitalista, aos modos do conhecimento e às pedagogias que a constituem,
Que maravilha! É sobre isso que eu tenho escrito mais recentemente e é sobre isso que a gente vai trabalhar aqui esse ano. Sim, eu aproveito que eu vou fazer essas leituras para ir pensando como que eu vou escrever, o que eu vou escrever. Por isso que me faz falta o livro físico disso daí, tá ligado? Eu queria estar aqui, ó, anotando, escrevendo aqui, ó, rabiscando, pedagogia da terra, não sei o que, tal parte do livro. Enfim. De um lado, como teve o João de Nós, João Ferreira da Silva, que é avô de Babal, é preciso aprender a língua e os saberes do branco, uma forma de se defenderem da exploração e do embrulho das terras. Inclusive, esse é o papel que a gente da cidade tem que cumprir, e a gente da periferia não é cumprir se entregando para isso não, porque a gente também tá no risco, tá ligado? Tem que ter essa atenção também. De outro, esse aprendizado deve vir acompanhado pela reivindicação de uma educação que não negligencie os saberes ligados à história e às tradições. Tomadas sempre em sua força transformadora. Em conversa com José Jorge de Carvalho, Babal reitera a dimensão emancipatória da educação, desde que não se coloque como formação geral, abstrata, distante da realidade concreta dos estudantes. Novamente, a educação entrando aqui. Quando a escola não apaga nem se distancia da realidade do lugar, ela contribui para a organização das pessoas na reivindicação de direitos. Agora mesmo eu vou fazer um curso para as crianças e os jovens sobre direito constitucional, sobre a lógica e as expectativas nossas. Isso daí, ó, a conversa está disponível no YouTube para quem quiser ver, tá? Como se sugere na conversa entre o professor e o cacique, trata-se assim, por meio da educação, de alargar a imaginação política e epistemológica, ó, em perspectiva indígena, quilombola, das mulheres, das trabalhadoras e trabalhadores rurais. Aí vocês me falam, a gente leu agora o Mestre Joelson, a gente está lendo agora o Cacique Babal. Essa epistemologia, ela vem do nada? Ela surge, ela brota, ela aqui, do nada, não, ó, a gente é Tupinambá e aí essa... Caralho, não! É história, é memória, é colonização, é capitalismo e é contra a colonização e luta anticapitalista. Ponto. Ou, como propõe ainda José Jorge de Carvalho, uma proposição descolonizadora na educação e uma refundação das nossas universidades deve vir junto a saberes contra-colonizadores, que são cultivados e transmitidos por mestres e mestras das comunidades tradicionais. E aí aqui a gente tem uma coisa muito interessante, né? Que a descolonização encontra a contra-colonização. E aí vem o ponto, né? Se o marxismo não está aqui, o erro talvez seja nosso. Na minha perspectiva, achei aqui, ó, o erro é nosso, tá? Na minha perspectiva, o erro é nosso. E é isso que a gente tá tentando refutar aqui, inclusive. Refutar não, né? A gente tá tentando trilhar outros caminhos. É isso. Vou grifar aqui. Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico pela autêntica. Ô, autêntica! A gente nunca fez trato, né? Vamos trocar uma ideia autêntica. Tem alguns livros que eu quero de vocês, hein? Vamos trocar uma ideia. Eu tenho na minha listinha aqui uns livros que eu quero de vocês aqui, ó. Pra não dizer que eu tô muito maluco, ó. Cadê? Autêntica. Inclusive deve estar aqui no começo, eu coloquei por... Aqui. Autêntica. Irmã Outsider, Juventude Negra e a Revolução dos Afetos, Negritude do Cabenguelê, Rediscutindo a Mestiçagem do Cabenguelê. E agora tem mais um aí, ó. Vamos trocar uma ideia. Só esses livrinhos aí, nós faz um bololô aqui, apresenta os livros, traz umas ideias. Afim a essa proposta, Cacique Babal retornou ao FMG para estudar e para ajudar a conceber e coordenar o curso Direito à Existência, Território e Conflitos, que contou com a participação de lideranças, mulheres e homens de comunidades Tupinambá, Pataxó, Guarani Kaiowá e Guajajara. Isso daí foi em 2021, e aí teve Nailton Pataxó, Nailton, Genito Gomes, John Nara Gomes, Raió e Angoró Pataxó, Cícera Guajajara da Silva, Marcelene Guajajara, Marinalva e Kézia Pataxó, e dos professores parceiros do FMG, Luciana Oliveira, César Guimarães, Maria Fernanda Salcedo Repoles e André Luiz Freita Dias. Tá bom? O curso permitiu aos professores e aos estudantes se aproximarem das realidades singulares das lutas pela retomada e demarcação de terras e enfrentamentos aos poderes econômicos ligados às mineradoras e ao agronegócio. Eu falo, às vezes a galera se passa demais, né? Às vezes a galera só quer se passar. E tudo bem, se passa então. O direito à existência, nos livros do Babal, na primeira aula do curso, é fruto de construção e de luta. Nós, povos indígenas do Brasil, somos exemplo disso, de lutar todos os dias, ano a ano, para existir como povo, como nação, e não no sentido de Estado-nação. E permanecer vivos, uma vez que querem sempre nos tirar o direito sagrado de existir, de viver. Nós temos sido perseguidos por causa do nosso modo de vida, nosso modo de pensar o mundo.
A existência, que é reivindicada como coletiva e múltipla, cada existência é um conglomerado de vidas, na definição de Babel, é historicamente ameaçada pela incessante privatização de suas condições, exauridas por sua exploração desmedida. E aí, novamente, citação de Babel. Nos últimos anos, vimos diversas leis ou propostas de mudança da Constituição. Nenhuma delas veio aprimorar os direitos indígenas. Vem para impedir a demarcação de terras indígenas, para que se possa explorar nossas terras, para minerar nossas terras. Com isso, continua ele, nosso país se torna um violador compulsivo de direitos sociais e humanos, direitos coletivos, admitindo apenas direitos individualizados e proprietários. E a universidade não está isenta dessa disputa político-epistemológica entre modos de existência baseados na coletividade e interesses privatistas. Nosso posicionamento nessa disputa se fortalece com a presença das mestras e dos mestres, além de uma enorme capacidade de invenção política. Talvez aprendamos com eles algo sobre a coragem. E é isso, né? A coragem, inclusive, de afundar a universidade que a gente tem para formar algo novo. É necessário coragem. E é isso, né? Já disse Babal, a terra que nos organiza, que é o nome do livro. Na primeira aula do curso Direito à Existência, a pergunta de Rosângela de Tugni, como ensiná-la, Cacique Babal responde: você não pode viver 24 horas com o espírito da coragem. Quando nós, Tupinambá, vamos para a guerra, nos reunimos na casa do pajé e os encantados vão vestir nosso corpo com a moldura da proteção. Vão trazer o espírito da guerra para dentro de nós. Quando termina a batalha, imediatamente, o pajé vai retirar o espírito de guerra de nós, porque senão não vamos parar de guerrear, e traz o espírito da mansidão, não o espírito do medo, mas da alegria. E aí entra um pouco desse papel, inclusive, que deve existir de preparação, né? Porque a gente está colocando em xeque, quando a gente fala sobre revolução, modos de vida diferentes daquilo que está posto. E é muito louco, né? Como pessoa negra periférica, você vê que muitas vezes isso vai se perdendo. E surge essa necessidade, eu tô quase chorando pra vocês terem ideia de como eu tô falando realmente do bagulho, né? Surge essa necessidade da gente reinventar, então, esse bagulho, tá ligado? Óbvio, eu tô falando aqui pros povos periféricos negros, entendendo que os povos de terreiro de batuque já tem mais isso, né? Mas eu falo pra gente que não tá muito nessa, assim, né? Ou às vezes tá, às vezes não, enfim. É uma fita. Entre a guerra e a quietude, entre a urgência e a espera, entre a escuta e o manuseio, Glicéria Tupinambá se dedica a tecer o manto, tornando visto o presente o que o sequestro colonizador quis aprisionar e fazer objeto. Trata-se aqui também de um trabalho de retomada. A história do manto Tupinambá é marcada pelas imagens. Veja a nossa cultura como um pote jogado num lajedo, os pedaços espalhados em tudo que é lugar. Agora temos de montar feito um quebra-cabeça. Tá aí a referência Agostinho de Tugni et al., catálogo de exposição Quai Iepé, Turuçu e Uriri, Assobajá, Tupinambá. Essa é a grande volta do manto Tupinambá. Enfim, deu uma rola essa fita do manto Tupinambá, né, que estava lá exposto no Museu Europeu. O manto, tecido por Glicéria, convoca novamente a força do coletivo. Seu retorno é preparado a várias mãos, em várias línguas, em múltiplas plumagens. Como dirá Edmilson de Almeida Pereira em seu belo poema De Volta ao Sol, entre aqueles que fiaram o manto, um canto se alonga alheio ao seu sequestro. Sobre a terra desolada, um pássaro voa. Ao receber o título de doutor por notório saber em arquitetura e urbanismo na UFMG, Cacique Babal estará com as vestes da academia. Vestirá também o manto Tupinambá, será novamente trazido pelo vento para inquietar um pouco mais nossas tradições. Eu diria que, na verdade, ele não está com as vestes da academia, né? Mas ele está rasgando as vestes da academia. Que eu acho que esse é um pouquinho mais o objetivo do que a gente tem que ter. Enfim, mas é isso eu falando, não o nosso autor. Bom, gente, nossa, curtinho, né? Eu achei que fosse ser mais, mas eu não vou me alongar aqui. Eu acho que é isso que a gente tinha para ler hoje, né? Pouca coisa para a gente abrir. Texto do André Brasil. Deu meia horinha, tá bom. Eu não tava olhando o tempo, eu tava só ali no texto e lendo e vai e tudo, não tava olhando. Bom, galera, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito feliz que tá tendo aí uma receptividade muito boa nessas discussões que a gente tá tendo aqui na Caverna, porque são leituras que eu vim trazendo nos últimos anos, espaços e lutas e territórios que a gente sempre está em alguma função tentando fazer alguma coisa, inclusive pensando, e como eu tenho dito mais recentemente, né,
o papel do que dá para fazer aqui na periferia, do que a gente tem que fazer, quais são os próximos passos. E eu fico muito feliz aí que tá tendo uma receptividade da hora em torno disso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de apoiar a Caverna do Morcego, curtir, comentar, compartilhar, apoiar financeiramente. Vai estar tudo passando aqui embaixo e o que não tá aqui embaixo tá na descrição, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo, continuando a leitura desse livro. Até mais. Um grande beijo. Tchau!